esta aula de número 2, né? Dentro do tema potencial elétrico, que é o tema 5, né? Agora, nós vamos, nesta aula 2, falar da diferença entre potencial elétrico e energia potencial elétrica. Eles são bastante interligados, né? Bastante interligados. E é bom a gente explicar isso, né? E especialmente a diferença. E como, a partir do potencial elétrico, nós podemos determinar a energia potencial elétrica de uma partícula que se encontra numa região na qual existe o potencial elétrico. Muito bem, esse é um fenômeno muito interessante, né, da ciência do eletromagnetismo, né, e, claro, da eletricidade, né, que é o seguinte: cargas geram potenciais elétricos. Esse é um subproduto. Uma carga gera um potencial. Duas cargas geram um potencial. Claro que é diferente do caso anterior, né? 3 cargas geram um potencial. N cargas geram um potencial. Mas uma carga gera um campo elétrico. Como estamos falando aqui da eletrostática, a gente não leva em conta o tempo. Na eletrostática, você apaga, como eu acabei de fazer, o tempo, né? De forma que o potencial só depende do ponto do espaço. Esse XY aqui se refere, XYZ se refere às coordenadas de um ponto no espaço. Mas as cargas elétricas geram também um campo elétrico, né? De forma que se eu tenho uma carga elétrica, ela gera um potencial e gera um campo elétrico. Se eu tenho 2 cargas, como eu tenho aqui, eu tenho, na verdade, o campo gerado por uma e o campo gerado pela outra, e o campo elétrico é a soma dos campos gerados por uma e pela outra. De forma que são 2 campos. Cargas elétricas geram 2 campos. Um campo escalar, que é o potencial elétrico, que estamos estudando agora, e o outro é o campo elétrico. O campo elétrico é um campo vetorial, né? Como o campo gravitacional, né? É curioso, porque no nosso mundo nós não vemos, né, esses campos. A gente olha e não vê o campo gravitacional. Está vendo? Campo gravitacional. Mas ele existe. A gente não consegue detectar. Mas coloca uma massa ali acima da superfície terrestre e solta. O campo gravitacional exerce uma força sobre ela, fazendo com que ela venha a cair sobre o solo. Ah, pasme, tem um campo elétrico também na superfície terrestre. Em geral, a Terra ela é carregada negativamente. É muito pouco intenso esse campo, mas existe. Isso existe. E tem também um campo magnético, né, que a gente também não vê, mas quem coloca uma bússola, qualquer ponto sobre a superfície terrestre, experimenta a ação de uma força. Na eletrostática, tanto as distribuições de carga, quanto os potenciais, né, elétricos, eles não dependem do tempo. É isso que significa isso. Vamos esquecer isso. É uma forma de dizer não depende do tempo, né? Mas todos os campos dependem só de XYZ, XYZ. Quem é XYZ? É bom recapitular aqui, né? XYZ são as coordenadas, né? São as coordenadas de um ponto P do espaço, né? De forma que são as coordenadas do vetor R, que indica
um ponto do espaço. X, Y, Z são as coordenadas de um ponto. Ou seja, o potencial depende do ponto que você considera. O campo elétrico depende do ponto que você considera. Claro que para a gente entender como depende, né, aí a gente vai ter que aprender a calcular. Né? No momento eu não estou explicando como se calcula. Eu disse que qualquer carga elétrica, qualquer conjunto de cargas elétricas dão origem a dois campos. O potencial, que a gente está estudando agora, né? E o campo elétrico. Agora, em geral, nós estamos interessados nessa situação de cargas em repouso. Eu quero calcular o potencial num ponto P do espaço. Mas eu estou considerando o potencial eletrostático. Por quê? Eu vou calcular nessa situação aqui, onde as cargas estão em repouso. Então, a gente representa assim, V depende do ponto cujo vetor posição é R, ou, a outra forma, escrevi isso anteriormente, totalmente equivalente, V de X, Y e Z. Depende das coordenadas do ponto, né? Do ponto P. De forma que, de novo, se eu tenho aqui são várias cargas, imagine aqui várias cargas elétricas. Né? Essas várias cargas elétricas geram, né, num ponto P qualquer aqui, veja, um ponto P qualquer, né, elas geram um campo elétrico e um potencial elétrico neste ponto. Né? Já explicamos isso antes. Né? Veja-se que nem sempre a gente vê esse campo elétrico, mas a gente pode perceber os efeitos do campo elétrico. Então, vamos assistir a esse pequeno vídeo aqui. Neste vídeo utilizaremos um gerador Van der Graaf e forminhas de alumínio. Posicionaremos as forminhas em cima da esfera do gerador, usando uma fita adesiva de dupla face na base da primeira forminha para apoiá-la. Ao girarmos a manivela do gerador, eletrizaremos as forminhas juntamente com a esfera. Por serem condutoras, as forminhas de alumínio adquirem o mesmo potencial da esfera, e como estão soltas, uma em relação às outras, ao serem eletrizadas, sofrem forças de repulsão eletrostática por terem cargas de mesmo sinal. Desta forma, uma a uma, cada forminha é lançada para cima por causa da força de repulsão eletrostática. Explicamos que a unidade do potencial é o volt. Também definimos o que são superfícies equipotenciais. E agora vamos falar de energia potencial. Né? Aqui estou mostrando algumas superfícies equipotenciais, né, no plano, né? Mas isso requer um pouco de prática. Né? Qual a relação entre energia potencial? Né? Se eu tenho duas cargas, aqui é um bom exemplo. Né? Esta carga elétrica, vamos chamar esta aqui de Q. Esta aqui vamos chamar de Q. E esta outra vamos chamar de Q minúsculo, porque ela é menor. Né? Q e Q. Esta carga elétrica, ela gera um potencial. E esse potencial tem um valor neste ponto onde está essa carga aqui. Veja, esta carga aqui,
ela está num ponto cujo vetor posição é R. Aqui a gente precisa sempre pensar, né, num referencial, porque senão fica muito difícil de entender as coisas, né? Então, essa carga está nesse ponto do espaço, cujo vetor posição é R e as coordenadas são x, y e z. É interessante porque esta carga aqui gera um potencial V neste ponto, porque V depende de x, y e z. Então, veja só, estou considerando duas cargas agora, duas cargas. De forma que, pelo mero fato desta carga Q pequeno aqui, Q minúsculo, né? Q minúsculo, essa carga Q minúsculo, é interessante isso, ela adquire uma energia chamada energia potencial. E a energia potencial é dada pelo produto, olha só a relação entre potencial e energia potencial. A energia potencial é igual ao produto, é a energia potencial desta carga aqui, dessa carga. Mas, na realidade, é uma energia que é compartilhada pelas duas, mas eu não vou entrar nesses detalhes, né? O fato é que, se eu tenho uma partícula dotada de carga Q em algum ponto do espaço, e se ali existe um potencial elétrico, ela adquire energia, ela se energiza. É uma maneira de dizer, né? E essa energia, que é apenas o produto da carga elétrica pelo potencial, essa energia é conhecida como energia potencial. De forma que a energia mecânica, que é sempre a soma da energia cinética mais energia potencial. A partícula, se ela estiver em movimento, ela tem as duas formas de energia. Mas ela pode ter apenas energia potencial. Se ela está parada lá quietinha, não tem energia cinética, né? Então, mas ela adquire uma energia potencial. Veja-se que a energia potencial, né, ela é função das coordenadas x, y e z, né? Vamos agora falar um pouco, né, sobre o potencial eletrostático, né, agora gerado por uma carga elétrica. Vamos então à aula seguinte.